E quando tudo parece perdido, ainda existe esperança? Quando a notícia chega tarde demais, quando a dor já virou realidade, quando não há mais solução humana, o que resta? Mateus capítulo 9, versos 18 ao 38, nos leva exatamente a esse ponto. Um lugar onde a lógica termina e a fé é colocada à prova. Um chefe se aproxima de Jesus e, desesperado, sua filha morreu. Ele não pede cura, ele pede algo ainda mais impossível. Disse ele: minha filha já morreu, mas vem, impõe tua mão sobre ela e viverá. Percebe a fé? Ele não diz talvez, ele afirma, mesmo diante da morte, e Jesus então se levanta e vai com ele. Mas no caminho algo acontece. Uma mulher há 12 anos sofrendo com uma hemorragia se aproxima por trás. 12 anos. Não era apenas dor física, era isolamento, vergonha, exclusão. Pois, segundo a lei, ela era considerada impura e vivia à margem da sociedade. Mas ela pensa: se eu apenas tocar na orla de sua veste, ficarei curada. Não é um pedido em voz alta, é uma fé silenciosa. Então ela toca e imediatamente é curada. Mas Jesus para e se volta para ela e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele não apenas cura, ele restaura a identidade. Filha, ele a vê, ele a acolhe, ele a dignifica. E isso é lindo. Porque muitos podem tocar Jesus superficialmente, mas poucos tocam com fé. Enquanto isso, a situação da menina piora, pelo menos aos olhos humanos. Quando Jesus chega, já há pranteadores, gente chorando, barulho de luto. Tudo aponta para o fim. Mas Jesus diz algo que parece absurdo. Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E muitos zombam dele, porque para quem olha apenas com os olhos naturais, aquilo já acabou. Mas Jesus entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. Simples assim. A morte recua diante da vida. Porque onde Jesus está, a última palavra nunca é da morte. E isso não é apenas sobre aquela menina. É um sinal, é um anúncio de que Cristo tem autoridade sobre a própria morte. Algo que seria plenamente revelado na ressurreição. Mas o texto continua. 2 cegos seguem Jesus, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eles não enxergam fisicamente, mas veem espiritualmente. Chamam Jesus de Filho de Davi, um título messiânico. Eles reconhecem quem ele é. E Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Essa pergunta ela ecoa até os dias de hoje. E eles então respondem: sim, Senhor. E ele toca nos olhos deles e diz: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos se abrem. E a fé não cria o poder, mas se conecta a ele. E então um mudo endemoniado é levado até Jesus. Mais uma vez ele liberta e o homem fala. A multidão se admira. Jamais se viu coisa assim em Israel. Mas os fariseus, eles dizem:
É pelo maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Percebe o contraste? Alguns veem e creem, outros veem e rejeitam. O mesmo Jesus. Duas respostas completamente diferentes. E então Mateus encerra com uma visão mais ampla. Jesus percorre cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando enfermidades. Mas o que move Jesus não é apenas poder, é compaixão. O texto diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Por quê? O texto continua, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a condição humana, perdida, cansada, sem direção. E então ele diz algo que revela o coração da missão. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há necessidade, há pessoas, há urgência, mas faltam trabalhadores. E ele então orienta: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Percebe? A missão não começa com estratégia, começa com oração. Agora, quando olhamos para o todo, e nesse texto, vemos uma sequência poderosa. Uma mulher restaurada, uma menina ressuscitada, cegos que passam a ver, um mudo que passa a falar, pessoas sendo libertas, curadas, alcançadas. Tudo isso aponta para uma realidade maior. Jesus não veio apenas resolver situações pontuais. Ele veio restaurar completamente o que o pecado destruiu. Doença, morte, cegueira, opressão, tudo isso é consequência de um mundo quebrado. E Cristo entra nesse mundo para redimir. E essa obra atinge o seu clímax na cruz. Ali ele enfrenta o maior inimigo. Ali ele vence o pecado e a morte. E na ressurreição, ele prova: a vida venceu. E agora a esperança é real, mesmo quando parece tarde, mesmo quando parece impossível, mesmo quando tudo diz acabou. Se Cristo está presente, ainda há esperança. Então a pergunta que fica é simples, mas de uma profundidade imensa. Você ainda acredita que Jesus pode agir naquilo que parece perdido na sua vida? Porque para ele, nada está fora do alcance. Pense nisso. Se essa mensagem falou com você, nos ajude deixando seu like, faça um comentário, o que você achou? Compartilhe e continue com a gente nessa maravilhosa jornada bíblica. Que Deus te abençoe.